Olá, seja muito bem-vindo ao canal e hoje a gente vai fazer os personagens de Hora de Aventura. Porém, o que eu quero realmente compartilhar são erros e acertos nesse vídeo. Geralmente eu faço os bichinhos olhando, então às vezes dá certo, às vezes dá errado e aconteceram alguns percalços no meio do caminho e eu vou compartilhar com vocês. Mas bora lá! Para começar, a gente vai fazer o fim e eu faço essa bolinha bem lisinha, bem bonitinha, para quando eu apertar ela não ficar nenhuma marquinha de imperfeição. Então eu sempre faço uma bolinha bem redondinha, bem apertadinha, e depois eu vou achatando para ficar bem redondinho. Tá ok? Então eu ajeito até ficar no tamanho que eu quero que ela fique. Aqui, com o auxílio de uma ferramenta, eu vou fazer uma marquinha, porque o fim ele usa um gorrinho, né, na cabeça, e é mais ou menos esse formato que eu quero colocar aqui. Então eu vou fazer essa marquinha para ficar as orelhinhas que tem no gorrinho. E sempre eu vou ajeitando, apertando, para ficar no formato mais bonitinho possível e ficar alisando a massinha realmente para ela poder estar num formato legal, ficar bem bonitinho. Quanto menos marquinha ficar, menos imperfeição ficar, mais bonitinho vai ser o resultado. E agora que ele já tá mais ou menos no formato que eu quero, eu vou colocar a argolinha do chaveiro e eu vou colocar a corrente direto na massa, porque é importante que eu não espere essa massa ficar muito dura, senão eu vou ter dificuldade para colocar. Então sempre quando a massa ainda estiver molinha, é importante estar encaixando já a corrente direto na massa. Eu faço isso com a ajuda de algumas ferramentas, porque a minha unha está muito grande. Então, dependendo do movimento que eu faço muito próximo, acaba marcando a peça. Então eu prefiro usar alguma ferramenta para estar ajudando a empurrar parte dessa argolinha lá para dentro. Agora nós vamos fazer uma bolinha um pouco menor e também numa cor diferente. O gorrinho ele é branco e essa massinha ela já tem um tom de pele mais parecida com a cor da pele do fim. Então não é uma massinha branca, tá ok? E a bolinha também não é tão redonda, ela é um pouco oval, para quando a gente apertar ficar no formato certinho do rosto do fim. Então agora é só ir apertando até ficar num tamanho legal para encaixar ali no gorrinho. Agora nós vamos fazer os olhos e não tem segredo, é só fazer duas pequenas bolinhas e depois a gente vai achatar elas, tá bem? Agora é só encaixar os olhos na peça, mas desde já fica aqui a dica para você fazer um olho menor que esse, que o resultado vai ser muito mais bonito. Lá na frente você vai ver que eu acabo tirando esses olhinhos e com a ajuda de um cotonete faço uma limpeza e coloco olhinhos menores, porque eu acho que fica bem mais bonito. Desde já fica essa dica, tá? Não faça olhos tão grandes assim como o meu. Olhos menores vai ficar mais bonitinho. Aqui eu utilizo tinta guache preta para fazer a boquinha do fim. E também utilizo uma agulha, porque ela é bem fininha e eu acho que eu tenho um controle melhor ali para fazer o desenho. Mas você pode estar usando um pincel zero fininho também para estar fazendo esses detalhes. Aqui eu misturei a cor branca e vermelha para fazer a cor rosa, para fazer as bochechinhas do fim. Prontinho,
aqui ele já tá finalizado e a gente vai partir pro próximo personagem, que é o Jake. Aqui a gente vai usar a cor amarela e vai apertar bem a bolinha para tirar todas as imperfeições. E a gente vai fazer um formato não tão redondinho, tá? Se você reparar dos lados, ele tá meio oval. E é esse o formato que a gente quer, tá bom? Deixa ele no formato oval, que vai ficar bem bonitinho. E aí, é só ir apertando até ficar do jeitinho que você quer. Com o auxílio de um rolinho, você pode estar tirando as marcas de digital que ficam na peça e dá um resultado bem legal no final. Aqui eu faço uma bolinha menor e divido ela ao meio, para nós tentarmos pegar a mesma proporção de massa para nós fazermos as orelhas do Jake. Agora é só pressionar tentando fazer uma pontinha, tipo o formato de uma coxinha. E na outra bolinha também, para ser a outra orelhinha. Agora com cuidado, é só encaixar do ladinho e ir apertando até você obter o formato desejado. Só apertar sem medo. Faz a mesma coisa do outro lado. Ver se tá numa altura certinho e aí aperta, vai ajeitando. Agora, assim como nós fizemos os olhos do Finn, a gente vai fazer o do Jake. É só fazer 2 bolinhas e apertar. E essa você pode apertar bem e fazer ela grande, porque sim, os olhos do Jake são grandes. E vai uma outra bolinha branca por cima, então não precisa ter medo. Faz aí a sua bolinha e pode encaixar na peça. Assim como fizemos os olhos na cor preta, nós vamos fazer os na cor branca agora. Eles vão por cima e ele tem que ser grande também, mas não muito, tá bom? O preto é maior que o branco, para quando você encaixar, fazer uma bordinha e dar um contraste entre um e o outro. E aqui é só fazer uma minhoquinha e ela vai ser o nariz do Jake. Com o auxílio dessa ferramenta, eu apoio bem no meio para poder curvar, para ficar no formato. Agora é só fazer uma bolinha no tamanho oval e encaixar. Aqui eu tô colocando a argolinha no final porque eu esqueci. Mas se você não demora muito para fazer o seu bichinho, não tem problema. A massa ainda fica ok por 1 hora e pouquinho. Mas o ideal é não demorar muito, tá bom? Então aí é só você colocar e esperar secar. Agora nós vamos fazer o Bimo. Mas Lisa, o Bimo não é verde? Pois é. Quando ele estava pronto, meu filho veio me avisar que ele estava na cor errada. Mas na foto que eu tinha visto na internet, ele estava azul e por isso eu cometi essa gafe. E ele vai ficar assim. Então, o próximo que eu fizer eu acerto a cor, mas esse vai ficar no azul. Porém, você ainda tem tempo aí, então pode fazer ele na cor verde, sem problema, tá? Ele tem um tom meio verde água. E ele também é bem quadradinho, mas aqui eu faço num formato oval também. Quase um quadrado, mas não é. Tá bom? Pode fazer aí no formato oval que vai dar certo. Com uma bolinha menor e na cor azul clara, a gente vai fazer a tela desse Game Boy.
Faça uma bolinha amarela, aperta para deixá-la bem achatadinha e com a ajuda de uma agulha ou um instrumento, você vai fazendo as marcações. E tenha em mente que nós vamos tentar fazer o sinal de mais. É o botão de controle que a gente aperta, vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então é esse botãozinho que a gente vai fazer. Aqui eu utilizo duas bolinhas, uma na cor verde e outra na cor vermelha, e é só achatar. Dá uma apertadinha e ela vai ser um dos nossos botões. Faça a mesma coisa com a bolinha vermelha. E quando eu coloco a argolinha, uma coisa que eu sempre faço é colocar um pedacinho de massinha na mesma cor que o bichinho para poder fechar um buraquinho que fica ali, alguma imperfeição que dá um resultado mais bonitinho. Nessa parte eu esqueci de gravar fazendo os olhinhos do Bibo, mas eu acho que vocês já entenderam, né? Bolinhas pequenas, é só achatar um pouquinho, fazer os olhinhos, a boquinha eu pintei e agora eu tô fazendo as bochechas com o mesmo processo das bochechas do fim. Cor branca, cor vermelha, resultado vai dar rosa e aí é só fazer as bochechas. Esfriou de repente. Quem será esse? O Rei Gelado. Pode pegar uma massinha branca e o formato dele também é oval, até para dar um comprimento ali da barba, então o formato oval é o mais ideal. Aqui eu vou fazer 3 marcações para fazer a barba dele e com cuidado eu vou modelando até ficar no formato que eu desejo. Faça outra bolinha na cor azul e deixe ela no formato oval. E depois, com o auxílio de uma tesoura, você vai cortar ali, ó, no meio, tá vendo? E vai tentar tirar as pontinhas ali pra fazer um triângulo no meio. Ó lá, ficou um triângulo, tá vendo? A gente vai fazer mais um corte agora, ali no cantinho. Um pouco menor e do outro lado ali também. Esse daí agora vai ser o rostinho do Rei Gelado. E com o auxílio de alguma ferramenta, vai dando uma ajeitada para tirar as imperfeições da peça. Agora 2 bolinhas brancas achatadas serão os olhos do Rei Gelado. Agora com a tinta preta eu vou desenhar a boca. Enquanto a tinta da boca seca, pra gente fazer mais alguns detalhes, a gente vai fazer a coroa do Rei Gelado. E o triângulo do meio tem que ser maior que os das laterais. Na coroa do nosso rei maneiro vão 3 pedrinhas vermelhas. A do meio é maior que as das laterais.
E aí tem que ir ajeitando, não tem jeito. Encaixa ali ela mais ou menos onde você acha que é o centro, onde você acha que vai ficar legal, e vai ajeitando até ela ficar num formato que você goste. Ou você pode deixá-las no formato ovalado também, que vai ficar muito bonitinho. Aqui eu tô passando a tinta branca, onde vai ser a língua do regelado. Para fazer um fundo e não dar interferência entre a cor preta e a cor vermelha, eu passo o branco primeiro. Aí não tem segredo, eu faço a língua e depois os dentinhos. E depois é só colocar o nariz pontudo no meio, arrumar bem bonitinho e tá pronto. Aqui começa mais um desastre onde eu tento obter a cor roxa misturando o azul e o vermelho, que dá certo. Entretanto, quando a massa seca, ela fica num tom roxo muito escuro e a princesa Caroço tem um tomzinho roxo mais clarinho, então tenta fazer um roxo mais puxado pro rosa, que eu acredito que vai dar certo. O meu ficou muito escuro. Fora isso, deu tudo certo. Aqui com a bolinha achatada no formato oval, eu faço a primeira marcação na lateral e em seguida na outra lateral. E agora eu faço mais duas marcações no topinho da cabeça, bem bonitinho, e as próximas eu faço os pezinhos da princesa Caroço. E depois é só ir ajeitando. Coloca os olhinhos, pinta a boca na cor preta e espera secar pra gente finalizar. Enquanto isso, faz uma bolinha amarela, a massa, que a gente vai fazer a estrelinha que fica na testa da princesa Caroço. Faça as marcações sem muita pretensão. Vai fazendo e às vezes pode acontecer de ficar um pouco torto, um pouco desigual, não se preocupa. A gente vai colocá-la na testa da princesa Caroço e aí é só ir ajeitando. Tenta usar duas ferramentas e paciência, muita paciência, porque às vezes muita coisa vai dar errado até que a gente consiga acertar, tá ok? E por último, mas não menos importante, a nossa linda e maravilhosa Princesa Jujuba. Aqui eu já estava um pouco cansada e vocês podem ver que eu não gravei. Tipo, eu não consegui colocar no ângulo certo. Então ficou assim, tá bom? Mas é só ir cortando com a tesoura. E mais ou menos um pouco parecidinho com a barba do regelado, assim como a gente fez. Corta com a tesoura os triângulozinhos e vai ajeitando com a espátula. Pro rostinho da Jujuba, uma bolinha num tamanho menor, achata e encaixa. Agora a gente vai fazer a franja dela e a gente vai fazer essas marcações menos espaçadas. A franja dela é retinha, mas não fica tão bonitinho reto, então fazer essas pequenas ondulações
dão um charme à parte. Faça pequenos cortes na lateral para a gente poder encaixar melhor a franja na cabeça dela. E depois de encaixar, com a ajuda da espátula, vem tirando o excesso, cortando essas rebarbas e dando uma ajeitadinha também, para ficar certinho. Agora é só colocar os olhinhos. E pintar a boquinha. Agora, para fazer a coroa, é só fazer uma minhoquinha e fazer uma marcação na ponta, que é onde a gente vai encaixar a pedrinha. Depois você faz outra minhoquinha para ser o restante da nossa coroa. Corte as sobras. E faça uma bolinha azul bem pequenininha para ser a joia da coroa da princesa Jujuba. E tá pronto os nossos personagens. Agora é hora do banho de verniz. Só não esquece que antes desse mergulho no verniz a peça tem que estar bem seca, então espera secar com tranquilidade, deixa ela 1, 2 dias secando e aí depois você pode mergulhar cada um deles, que eles vão ficar lindos. E assim ficaram os nossos personagens. É isso, se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá muito like, compartilha com quem você gosta. Tudo isso me ajuda muito a ficar mais ativa aqui no canal e trazer muito mais coisas para vocês verem, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aventura.